Boa noite, muito obrigada por estarem com a Ópera Wave neste Artisticamente Falando no Dia Mundial da Ópera. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para virem conversar connosco e, sem mais demoras, eu passo a apresentar os nossos convidados. Começo pela Gena Vieira, que está connosco desde o Brasil. A Gena Vieira estudou canto lírico e direção de ópera nos Estados Unidos e em Itália, dirigiu cursos de montagem e direção de ópera e, mais recentemente, assumiu a docência do canto no Instituto Carlos Gomes, em Belém do Pará. É diretora artística do Festival de Ópera do Teatro da Paz em Belém do Pará, onde dirigiu as óperas Suor Angélica de Puccini, Amália e os Visitantes da Noite de Giancarlo Menotti e este ano assume a direção cênica de Il Tabarro no 20º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Muito obrigada. Em seguida, apresento a Ana Esther Neves, que é uma reconhecida cantora lírica portuguesa, uma carreira notável, caracterizada por uma grande versatilidade, como intérprete de música de câmara, apresentações em várias óperas em Portugal e em vários países estrangeiros, e que, paralelamente à sua carreira de cantora, tem uma atividade intensa como professora de canto e de técnica vocal, inclusivamente associada ao teatro e à comunicação social. É membro da Comissão Técnica e Artística da Ópera Wave e é, por sinal, também professora de canto de vários cantores da Ópera Wave. Para finalizar, apresento o Fernando Coelho Rosa, que é professor universitário, é médico especialista de pediatria, é tenor, é presidente da direção da Ópera Wave e um dos seus sócios fundadores. Eu já agora sou a Anabela Paixão, sim, sou secretária da direção da Ópera Wave e co-administradora das redes sociais. Passava talvez a palavra ao Fernando Coelho Rosa, na sua qualidade de presidente da Ópera Wave, talvez queira dizer mais qualquer coisa antes de lançarmos o tema. Apenas acrescentar, e com muito gosto, que em nome da Ópera Wave começo por cumprimentar e agradecer a presença de Gena Vieira neste programa em que se aborda o futuro da ópera no mundo. Conhecer o seu pensamento sobre este tema e fruto da sua experiência é certamente importante, não apenas para a Ópera Wave, mas para todo o público que nos acompanha nesta rubrica que periodicamente é lançada. E provavelmente também, ou certamente, mais uma fonte de orientações para o cumprimento dos objetivos fundamentais da Ópera Wave, entre os quais se contam e destaco a divulgação da ópera e o apoio a jovens cantores líricos, que esta Associação Cultural procura cumprir, ainda que ciente do modestíssimo contributo que pode ter para a sua concretização. Quero naturalmente também agradecer a presença da Ana Esther, que mais uma vez nos dá também a sua colaboração. Muito obrigado. E passaria então ao tema que aqui nos traz. E eu lanço para já 2 ou 3 perguntas. Há quem diga que a ópera, tal como nós a conhecemos até à segunda metade do século XX, está em declínio, ou outros mais radicais dizem que está oficialmente morta. Eu gostava de saber se estão de acordo com isso e se há alguma possibilidade ainda de salvação para a ópera, pensando no seu futuro. Este assunto, o futuro da ópera, está na ordem do dia, é uma reflexão que se está a fazer globalmente, precisamente nesta altura do Dia Mundial da Ópera, e nós não quisemos ficar atrás da Ópera Europa, da Ópera Vision, que lançaram o debate pelo mundo inteiro, e vamos aqui tentar fazer esta reflexão, mas em português. Qual o futuro para a ópera? Eu acho que tem várias coisas que estão, hoje em dia, atrapalhando, digamos assim, a ópera, a produção de ópera. Obviamente que uma das coisas é o custo altíssimo de se fazer uma ópera, e se você for pensar, comparando, por exemplo, com o musical,
a ópera, geralmente, quando a gente faz, gasta muito dinheiro e tem 3 ou 4 récitas. O musical gasta muito dinheiro, mas ficam 2 anos em cartaz. Então, isso é uma coisa que é absurdamente fora de propósito, você gastar tanto dinheiro para se fazer uma ópera e fazer 3 ou 4 récitas, né? Isso eu acho que é um dos problemas da ópera, é o custo. Então, outro problema que nós temos também é que, hoje em dia, eu acho que está se distanciando muito da nova geração, como foi posto agora, né? E eu acho que os teatros e as escolas que fazem ópera, e nos seus ópera estúdios, eles têm que investir mais na formação. Eu acho que a formação do cantor e do técnico tem que ser fundamental hoje em dia, porque senão você vai ficar com os mesmos cantores que já vão ficando mais velhos, os mesmos técnicos que já vão ficando muito mais velhos, e não aparece uma nova geração, não há essa substituição. Então, eu acho que tem que se investir muito em ópera estúdio nas escolas, que é o que dá a formação para o cantor. Porque hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a realidade é que você tem sempre o ensino do canto, mas não tem o ensino da ópera, porque o ensino da ópera tem que ter o teatro, tem que ter as línguas, tem que ter a dicção, tem que ter... São outras matérias que a gente não tem somente na escola. Então, precisa haver o ópera estúdio, né? Ou o estúdio de ópera, que é o que tem muito nos Estados Unidos. Hoje em dia, as universidades americanas, quase todas têm o ópera estúdio. Então, acho que isso é uma coisa que a gente poderia falar, como formação de novos cantores, novos técnicos e de nova plateia também, né? Não, sem dúvida. Eu acho que se a ópera está em crise, por falta de público ou audiência, é precisamente porque não tem havido uma política de divulgação e de absorção dos jovens nesta arte que é pluridisciplinar, quer dizer, porque não têm todos que cantar. Eu acho que a ópera é uma arte completíssima, muito diversificada e, e é fácil cativar e atrair os jovens para as mais diferentes tarefas que fazem parte de uma produção de uma ópera. As pessoas, quando sentem que um projeto é deles, as pessoas fazem melhor. E nem todos terão que ser cantores, mas sim poderão ser e serão com certeza bom público e um público numeroso. De modo que em todas as óperas que eu fiz, que eu cantei, perguntava-me sempre porque é que não havia simultaneamente um projeto educativo. Fazia-se aquela ópera, apresentava-se, mas convidavam-se as escolas, mas não era só para ver uma récita para as escolas, era envolver os alunos, os jovens, na produção, perceber como é que aquilo se fazia. Isso é um aspecto. Em relação aos custos, é óbvio que sim, mas não há nenhum cantor de ópera que eu conheça que não queira cantar, ou seja, tem que se repensar os gastos. Não sei se pela reciclagem de materiais, não sei se pela descentralização, porque aqui em Portugal temos a ópera em Lisboa, não é? E no Porto há o Círculo Portuense de Ópera, mas quer dizer, acaba por termos um teatro só principal. Quando temos teatro de ópera, temos muitos teatros que podiam receber espetáculos, muitas vezes até minorizados, quer dizer, não a ópera inteira, ou não acompanhados por piano, por orquestra, mas por piano, e isso dá não só rodagem aos cantores e todos os técnicos, como forma e envolve as populações que não estão no centro, não é? Portanto, eu acho que isso tem sido também uma falha na política de gestão, e a falta de reciclagem, isso sempre fez muita impressão. A falta de reciclagem, do reuso das matérias, dos produtos. Porque é que tem sempre que ser tudo novo do início, não é? Porque é que não se pode reciclar?
Eu claramente que estou mais distante dos problemas específicos da ópera, logicamente, mas tenho, face à minha idade e à experiência que tive ao longo de muitos anos, assistido à evolução da ópera em Portugal, que infelizmente não tem sido a melhor e que resulta das dificuldades que colocaram. Não é? Mas, tocando em 2 ou 3 aspectos que também já foram abordados. Primeiro, para haver a ópera é preciso haver artistas e precisa haver público. O público forma-se com educação. Educação desde a base. Ou seja, no nosso país falta a educação musical na fase primária e secundária das escolas. As crianças e os adolescentes poderão ser muito mais futuros apreciadores, não só de ópera, mas de música em geral, se lhes forem ensinada música obrigatoriamente ao longo dessa formação. Não é, ela foi esquecida e, enquanto que há 2 ou 3 escolas ou 4 em cada cidade principal, nomeadamente em Lisboa ou no Porto, em que há uma formação musical em paralelo com a formação geral, e essas escolas muitas vezes, e como a Ana Esther sabe melhor do que eu, têm gerado futuros cantores, não é? Que é o que nós pensamos quando falamos dos gregorianos, etc. Não é? Alguns dos cantores portugueses que surgem mais tarde são antigos alunos dessas escolas e que depois, quando chegaram ao fim do seu curso, continuaram a desenvolver o estudo, neste caso, do canto. Se não houver essa formação, o público diminui. E, portanto, se não há público, não há, inclusivamente, resposta aos custos, porque só se pode fazer ópera ou qualquer outro tipo de espetáculo se houver público suficiente que mantenha o pagamento dos bilhetes existentes. E num país pequeno como o nosso, se não houver esse interesse, não há o público necessário, automaticamente não há uma fonte de receita. Este é um dos aspectos. Portanto, o primeiro ponto é uma necessidade a nível estatal de se repensar o ensino da música a nível da escolaridade. O segundo é, e já temos falado muitas vezes nisto com a Ana Esther, eu como médico e a Anabela também, damos muito valor ao chamado ensino pós-graduado, que é aquele que eu penso que falta e que a Ana Esther se referiu em Portugal, porque em Portugal o que se passa é que os alunos saem do conservatório ou saem dos cursos superiores de canto, temos cantores com vozes excepcionais e a Opera Wave tem assistido a isso e tem assistido com pena a ver vozes com um potencial extraordinário que depois não têm capacidade de se apresentar por falta de tudo aquilo que referiram, mas para que essas vozes possam, de facto, desenvolver-se, a formação se possa desenvolver, é necessário aquilo que acabaram de dizer, que são os estúdios de ópera. E não é apenas um Teatro Nacional de Ópera que pode dar resposta a tudo isto. Mas para que haja estúdios de ópera, das duas uma, ou há uma política, portanto política pertence aos políticos, pertence aos governos, no sentido de pensar o assunto e perceber como é que desenvolve esta matéria, portanto da chamada pós-graduação dos cantores, ou então, se não tem a capacidade para isso, e se não tiver é muito mau, porque é um estímulo muito importante, ou então há o estímulo ao mecenato. Porque nós sabemos que em muitos países, muitas companhias de ópera são fundamentalmente suportadas pelo mecenato. Para isso, há que haver estímulo ao mecenato, e esse faz através de impostos. É deduzir nos impostos aquilo que empresas ricas, em vez de desviar para os impostos, podiam desviar para estes teatros, e não estou a falar só de ópera. Portanto, para mim são as grandes linhas de apoio de um Estado à arte, digamos assim, neste caso às artes performativas, é ou desenvolver ele próprio condições, ou então dar condições a empresas que possam ter interesse em apoiar este tipo de atividade. Se se fizer isso e simultaneamente se educar a população jovem, nós vamos encontrar outra vez os dados necessários para se desenvolver a ópera. Esta é a minha visão.
Tem que considerar que isto é uma consequência natural das mudanças operadas no mundo nas últimas décadas, não é? O mundo mudou muito e isto pode ser apenas a consequência natural da mudança dos gostos musicais e artísticos. As óperas que nós conhecemos e que nos habituámos a ver, eu falo nisto porque o próprio Met, que é uma referência, nos últimos anos é raríssimo apresentarem óperas que tenham menos de 50 anos de existência, portanto não se apresentam coisas novas, novos compositores. Será essa falta de olhar para o futuro que também tem afastado as camadas mais jovens da ópera? Pergunto. Eu tenho duas coisas a falar sobre isso. Uma é que essas óperas que são apresentadas, que são as óperas de repertório, elas são longas, elas são muito grandes. Se você for perceber, até os filmes hoje em dia já são mais curtos, né? Ninguém mais passa 4 horas, 3 horas assistindo um filme, né? E as óperas também são muito longas. Para uma faixa etária assim jovem, isso aí é assistir 4 atos de uma ópera é muito. Eles não conseguem assistir. Assim, não conseguem, né? Claro que conseguem, mas eu acho que as óperas tem que haver mais composições modernas. Isso é uma coisa, tem que ser incentivado o compositor moderno de ópera fazer uma ópera moderna para um público específico, que é um público jovem, que seja menos longa, né? Mais de curta duração. E outra coisa também que eu acho que é um pouco, afasta um pouco, assim, se você for ver, agora eu tive a experiência com Il Tabarro, né? A personagem, ela tem 25 anos de idade, mas ninguém com 25 anos de idade consegue cantar essa ópera. Na verdade... E assim, tem muitos outros exemplos, né? Que idade é que tem? Que idade é que tem a cantora? Na realidade, que idade é que ela tem? A que fez conosco, ela tem 70 anos. E ela fez maravilhosamente bem. Sim. Mas tem que ser uma voz muito madura, tem que ter muita experiência, tem que ter uma dramaticidade que a gente não encontra no jovem, né? Então, ou você faz para parecer jovenzinha, ou você faz com a voz que realmente para a qual ela foi escrita, né? Então, você tem como diretor de ópera, como diretor cênico, você tem que fazer essa escolha. Eu quero a voz que foi para a qual foi escrito, né? O far, correto? Ou eu quero realmente a jovenzinha de 25 anos que não vai conseguir fazer com aquele drama que a ópera existe. Então, se nós tivermos composições novas, hoje em dia, você pode já fazer com a voz de uma pessoa de 25 anos. Se o personagem tem 25 anos, faça com a voz e com a técnica vocal e com a maturidade de uma pessoa de 25 anos, que aí fica mais verossímil você assistir uma ópera em que a cantora está fazendo no far dela, né? E na idade correta. Então, tudo isso eu acho que afasta um pouco, porque você pode, como jovem, eu estou tentando olhar como um jovem assistindo uma ópera, né? Então, eu acho que essas coisas poderiam melhorar se os compositores atuais pensassem um pouco mais nisso, né? E se incentivar. Eu adorei o que o Fernando falou, do governo incentivar os estúdios óperas, né? Os estúdios de ópera, e incentivar também, através do mecenato, mas também incentivar os compositores. Os compositores devem ter, porque o compositor ele é pago pelo trabalho dele de fazer uma ópera. Então, quem é que hoje em dia faz essa comissão? Quem é que vai fazer uma comissão para um compositor fazer uma ópera nova? Ele não vai simplesmente, não é como antigamente, que ele tinha uma inspiração, ia lá e escrevia, ele tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que receber pelo dinheiro dele. Então, alguém tem que pagar, né? Ou uma instituição, um governo, um mecenas, né? Tem que pagar a ópera para ele fazer. Eu acho também que estava a ouvir-vos e a pensar que nós, como tu dizes, Jena, estamos em tempos muito mais rápidos, não é? Muito mais velozes. As pessoas, os jovens já não têm tanta paciência, como tu dizes, porque são estimulados, não é? De muitos lados, e a parte da visão, a parte visual
está muito estimulada, está muito, não é? Mais até do que às vezes a audição. Mas a ópera, quer dizer, a ópera-arte pode perfeitamente assambarcar meios digitais, meios técnicos já modernos, atuais, para, olha, não sei, eu lembro de ter feito a minha primeira vez que eu fiz as bodas de Fígaro, em Inglaterra, claro, que tem uma tradição musical enorme, e realmente entre sairmos da Royal Academy ou de uma academia e o Covent Garden, há 10.000 grupos de ópera, amadores, semiprofissionais, profissionais, mas todos em escala, de modo que uma pessoa vai ganhando esse calo, passando e rodando o programa até chegar depois às grandes casas. Mas lembro das bodas de Fígaro, decidiram que iam fazer apenas projeções. Eu lembro-me de cantar o Pó de Amor, que é a entrada da Condessa, não é, no segundo ato, era eu sentada numa secretária, pronto, e com a janela, portanto, a janela e vai lá, a arquitetura do meu quarto, que seria o quarto, projetada na tela, mas com bom gosto e foi suficiente. E foi suficiente para quem estava a assistir assimilar a atmosfera. Portanto, acho que a ópera sambarca isso tudo. Portanto, eu acho que tem que haver, e até porque não fazer novas encenações, não é? Das óperas, temos que estimular de outra forma, inclusive o canto, e sabemos, o canto é importante, não é só porque se tem boa voz e que se canta muito bem, o canto para a saúde é importantíssimo, a vocalidade, porque não fazer uns workshops também de técnica vocal, não é só para as pessoas perceberem a história, porque não envolver o público jovem no ato de cantar, dos ensaios, disto, aquilo outro, para eles perceberem e sentirem na pele o que estou a falar do canto, não é? O que é necessário, mas então isso podia também ser para a luz, como falei há bocado, ou podia ser para as legendas, com as traduções, ou podia ser. Eu acho que a ópera em si tem muito para. Não vai morrer, não, tem que se renovar. Tem que se renovar. Reinventar, não é? Reinventar. Não há aqueles espetáculos do Shakespeare em 90 minutos, que com muita piada, de repente têm as peças todas do Shakespeare, um bocado dali, da lá, e de repente uma pessoa tem uma visão sobre a obra daquele autor. Também há Mozart em 90 minutos, também há essas possibilidades de chamar público de outra maneira, de o sensibilizar de outra forma. Eu acho, e acho que por mim tem que passar pela voz. Deveria haver workshops não só com jovens cantores mas o público também. Fazer parte de coros, fazer parte, chamá-los. As pessoas estão carentes, as pessoas querem, porque as pessoas não querem só também o mundo digital, podem fazer parte dele, mas a humanidade, da presença humana, não é? Do trabalho, é muito importante. Isso não tem substituto. Só complementando uma coisinha que a Esté falou, é muito importante, eu acho também, antes de uma apresentação de ópera, fazer palestras de apreciação da ópera, porque é diferente, você vai com um olhar diferente, quando você já sabe o que apreciar, chamou atenção para alguma coisa, então eu vou prestar atenção no que é que aquela pessoa falou na palestra, né, a apreciação da ópera. Já tivemos aqui há tempos, num destes, artisticamente falando, uma conversa que eu já não me lembro quando foi, em que se mostrava um exemplo de uma ópera feita para crianças, digamos assim, mas era uma ópera de um compositor célebre, mas adaptada. Não se ia falar sobre toda a ópera, mas cantar apenas uma parte, e preparava-se precisamente esse público jovem, muito jovem, para tudo o que se ia passar. E verificava-se que o interesse que esse público jovem tinha por aquilo que se estava a passar era enormíssimo. Portanto, é uma questão de fazer perceber aos diferentes grupos, sejam eles de que grupo etário for, aquilo que se passa, porque a ópera, no fundo, é a tradução da realidade, não é? Mesmo as chamadas óperas clássicas, sobretudo sei lá, do tempo verista, mas não só, todos os fantásticos compositores existentes, traduziram sempre
histórias da sociedade numa determinada época. E isso envolve o público. E veja-se, por exemplo, o sucesso que teve aquela fase dos 3 tenores que andaram pelo mundo a cantar ópera e nem sequer explicavam quais eram os temas que estavam. Quer dizer, houve uma montagem de um espetáculo tão bem montado que eles contribuíram com maior ou menor qualidade, isso agora não estou a discutir, contribuíram para uma divulgação da ópera que foi fantástica. Portanto, há uma quantidade de ações que se podem desenvolver nesse sentido. Continuo a dizer, isto é educação, mas educação não significa estar a formatar ninguém, antes pelo contrário, é estar a dar às pessoas a possibilidade de ver e fazer a sua própria, o próprio raciocínio sobre o assunto. E, portanto, isto é possível de fazer, mas tem que haver um mínimo de condições, não é? E essas é que não surgem. Portanto, é uma questão de reformular a oferta e de a difundir. E eu sou um pouco... Acho que a parte do online é importantíssima, obviamente, mas tal como vejo isso, e a Anastasia sabe isso, no ensino, é um complemento, e não mais do que um complemento muito importante, que serve para divulgar, serve para chamar a atenção, serve para mostrar muita coisa e criar interesse. Mas nada se compara ao presencial, não é? E é preciso cultivar as duas áreas, não é? Já vos passou, com certeza, sim, pelas mãos, diversos vídeos daquelas, sei lá, nos aeroportos, nos mercados, no restaurante. Diga? Flash mob. Flash mob, sim. De repente, não é? A pessoa que está vestida de não sei o quê, no fundo está no seu personagem, de repente começa a cantar ópera e a ver a cara de êxtase e de satisfação do público em redor, que é apanhado nessa surpresa. Portanto, o canto tem qualquer coisa de fascínio sobre as pessoas. O que é que tem de diferença num palco? Há a distância física, não é? A distância do palco para as cadeiras ou para as plateias que podem ser enormes. Há uma distância física, por isso é necessário ações de formação de vários níveis e de vários para aproximar. Já se fizeram experiências de pôr a ópera no palco, no meio, com cadeiras à volta, como se fosse um circo romano, não é? Antigamente. Portanto, é essa proximidade humana que eu acho que tem faltado, e por isso depois dizem que a ópera é elitista. A ópera não é elitista, mas tornaram-na elitista, mas não é. Como é que se podem transpor essas óperas que têm música de enorme qualidade, mas como é que elas se podem transpor para a atualidade, continuando a ser atraentes para as pessoas desta época? Eu acho que para você ficar mais atraente, eu acho que você tem que colocar um olhar mais moderno, talvez, como a Anastasia falou. Nós temos muitas possibilidades, né, de outras mídias, não precisa ser somente a mídia de teatro, né, a plástica do teatro. Você pode sim fazer com muitas projeções, você pode contar uma história com muitas projeções, você pode fazer com um minimalismo. Eu acho que o importante é fazer com bom gosto, como a Esther bem pontuou. Tem que ter o bom gosto, tem que ter a arte, né? Se você vai fazer com muitos elementos ou com um minimalismo, você consegue do mesmo jeito se houver a arte por trás, né? E talvez o menos seja melhor, né? O menos é mais, né? O menos é, de repente, para um mundo mais jovem, digamos assim, eu acho que não é só a questão do tempo também. Eles são atraídos por coisas modernas, por coisas assim mais, como que se diz, eles têm muita familiaridade com o jogo eletrônico, né? Então, você, de repente, se a sua plateia for moderna, se a sua proposta for de formação de um público jovem, de um público mais moderno, mais jovem, talvez seja apresentar a ópera pela primeira vez de uma forma mais próxima da realidade deles, né? Que eles possam se sentir
como se eles estivessem vendo um filme, de repente, como se eles estivessem vendo... Não que eu acho que eles não devam conhecer uma ópera, uma montagem mais tradicional, que eu acho que isso também é importante, né? Mas se a sua proposta é de fazer com que eles realmente sejam introduzidos, apresentados à ópera pela primeira vez, talvez fazer uma ópera mais curta, uma ópera que seja com filme, com projeção, né? Essa é uma proposta que eu acho que para a formação de plateia seria mais palpável. Essa experiência pode perfeitamente ser feita por alguém que esteja voltado para esse tipo de atividade e, inclusivamente, fazer contrato ou parcerias com escolas, com diversas, em que haja um programa em que se mostrem, não é preciso mostrar uma obra completa, obviamente que não pode, mas exemplos até de atos ou de cenas, e nomeadamente, já temos pensado nisso, que façam a ponte, eu vi isso com muita importância, se fossem levadas a algumas escolas cenas de ópera que podem ser relacionadas com a história do país, ou a história da Europa, ou a história do mundo, e que isso permita pontes, por exemplo, com os professores de português ou professores de história, fazer um cruzamento de informação, fazer com que os alunos que estão num determinado ano a estudar a época histórica X ou Y possam integrar aquelas cenas daquela ópera na época de história em que estão envolvidos no seu programa liceal. Ou seja, hoje, cada vez mais, eu julgo que é necessário fazer pontes, cruzamento de saberes, inclusivamente para os alunos cruzarem, que muitas vezes não se faz, nem mesmo entre as disciplinas clássicas. Há pontes que se podem fazer e que se devem fazer e que geram muito mais interesse nos alunos do que se estiverem a estudar maçadoramente capítulos atrás de capítulos disto ou daquilo ou daquilo outro. Não é? Não sei se estou a fazer-me entender, mas a ideia é fazer pontes. E quando se aborda uma época literária e se aborda uma época histórica e se aborda a pintura e aborda a escultura, etc., características dessa época, por exemplo, num programa global desse género, e introduzir umas pequenas apresentações deste género, podem automaticamente fazer despertar o interesse em diversos grupos etários por este tipo de performance. Portanto, acho que ideias não faltam com certeza. O necessário é pô-las em prática. Gostaria de falar uma coisinha. O Fernando falou no começo sobre o mecenato, sobre uma lei de incentivo fiscal, digamos assim, que existe no Brasil, inclusive. Uma coisa que é muito fundamental hoje em dia para os gestores, para os políticos, para os governantes entenderem, e está se falando muito hoje em dia sobre isso, é a economia criativa, né? Que, contrário do que pensavam, os dados atuais da economia criativa é que ela faz parte, é uma grande parte do dinheiro do governo vem da economia criativa, da economia sustentável, da economia criativa, e a ópera se ganha, na verdade, ela move uma cadeia criativa imensa, com turismo, com as pessoas, a quantidade de técnicos que fazem parte da produção da ópera. Então, tem que haver, acho que também uma conscientização, debates sobre a economia criativa, para que os nossos gestores, os nossos políticos, entendessem de uma vez por todas que a ópera dá lucro. Né? Não é, eu vou fazer um mecenato, eu estou fazendo ópera, mas é só para uma elite. Não é para uma elite. Não é para uma elite, não é mais para uma elite. É toda uma cadeia produtiva em volta da ópera que se beneficia de costureiras, de visagistas, dos restaurantes em torno do teatro, de todo
é uma cadeia imensa que existe por trás da ópera, que eles não entendem. Nós mesmos da ópera ainda não entendemos direito, né? Hoje em dia existem várias associações, como a Ópera Europa, nos Estados Unidos é a Ópera América, agora nós temos a OLA aqui na América Latina, que vem questionando muito e vem tentando trazer à tona essa discussão sobre a economia criativa da ópera. Porque se os políticos forem conscientizados disso, eles realmente vão começar a prestar mais atenção. Porque dá mais dinheiro, por exemplo, do que o agronegócio, que eles pensam que é, né? No Brasil, pelo menos, se acha que o agronegócio é, mas a economia criativa dá mais dinheiro do que o agronegócio. Então, tem que haver essa conscientização, eu acho, dos políticos, dos gestores, e um olhar para isso, como nós estamos tentando fazer com a OLA, com a Ópera América, com a Ópera Europa, de realmente justificar, digamos assim, o fazer ópera através da economia criativa, e não só porque ela é bonita, porque ela é uma arte, porque eu acho que o caminho para conscientizar esses políticos tem que ser através desses levantamentos do quanto que se lucra ao fazer ópera. Que às vezes eles só entendem quando se fala em dinheiro, então vamos falar em dinheiro. É preciso que os políticos percebam todas estas nuances e que compreendam que há coisas que não são só consumidoras de dinheiro, elas próprias podem gerar dinheiro, e isso foi o que acabou de dizer, não é? E quanto ao público necessário para manter estas performances, digamos assim, hoje ainda por cima, no mundo em que vivemos, da globalização, do turismo, há países como o nosso, por exemplo, eu tenho falado várias vezes com algumas pessoas sobre isso, que têm todas as condições para fazer grandes espetáculos que atraiam turistas, porque temos um clima fantástico, uma posição fantástica, etc. E se fizerem espetáculos periódicos de grande qualidade, a pensar nesse público flutuante, desde que se crie a ideia de que realmente a qualidade é boa naquele local onde se produz, esse público aparece, porque existem todas as ligações possíveis para o fazer aparecer. E basta pensar, claro, em dimensões muito grandes, o próprio Met de Nova Iorque não vive só à custa dos nova-iorquinos, nem só dos americanos, vive dos milhões de pessoas que passam por dia naquela cidade e que antes de ir lá marcam com um mês de antecedência, ou 2, ou 3, o que for necessário, o seu lugar na ópera, porque sabem que vão ver uma boa ópera no Met. Portanto, é esse público que tem que ser cativado também para se somar ao público do próprio país e que automaticamente dá rentabilidade de certeza a estes espetáculos, como a Jana acabou de dizer, envolvem imensas profissões. Na ópera pensa-se cantores, mas cantores são fundamentais, obviamente. Sem cantores não há ópera, mas à volta deles há um mundo, não é? E, portanto, se pensar nessas características da ópera, chega-se à conclusão que a Jana mencionou. Quer dizer, é de facto uma multiplicidade de profissões que estão envolvidas, todas elas podem lucrar, e público, hoje em dia, é muito mais fácil de buscar público do que era há uns anos atrás, quando os próprios cantores, para irem de Itália até aos Estados Unidos, demoravam um mês no barco, não é? Portanto, hoje em dia, as pessoas movem-se de um dia para o outro. E, portanto, é muito fácil, se criar algo de boa qualidade, atrair público de vários pontos. É preciso qualidade. Nós temos uma experiência aqui no Brasil, na cidade de Manaus, que fica mais ainda adentro da floresta, né? Que Belém seria, digamos assim, a porta de entrada da floresta amazônica, Manaus fica um pouco mais adiante.
E eles têm hoje em dia o festival mais antigo de ópera aqui no Brasil, e eles conseguiram, através dos anos, fazer com que Manaus se tornasse um polo turístico, não só por ser Amazônia, mas também pelo Festival de Ópera. Então, no momento que acontece o Festival de Ópera, chegam navios de turistas que vêm, que querem conhecer a Amazônia, e como o Fernando falou, por que não conhecer a Amazônia num momento que pode assistir o Festival de Ópera? Então, junta as duas coisas, e o que aconteceu de muito interessante nessa cidade é que nós temos lá, assim como em Belém, nós temos 2 grandes teatros, que eram da Era da Borracha, que foi uma época muito, muito rica aqui na Amazônia, né? E eles têm um teatro de ópera lindíssimo, lindíssimo. E o entorno do teatro era muito ruim, era um bairro muito ruim, muito decadente. E com esse festival de ópera, o que aconteceu é que todo o entorno do teatro modificou. Você tem agora os melhores hotéis de Manaus estão em torno do teatro, os melhores restaurantes estão em torno do teatro. Então, quando se fala em economia criativa, é isso que eu quero dizer, é que o entorno da ópera, e esse teatro, ele praticamente, o que tem de mais famoso nele é o Festival de Ópera. Então, atrai pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo inteiro, já está no circuito internacional de turismo de ópera. Então, se isso, como o Fernando falou, se Lisboa fizesse a mesma coisa, quantas pessoas não querem ir conhecer Lisboa, Portugal? É um país fascinante. Então, eu seria a primeira a ir para Portugal para assistir a ópera tal e conhecer o resto de Portugal que eu não conheço. Obviamente que para mim seria um atrativo maravilhoso. Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante, é incluir o turismo na ópera, né? Eles andam juntos. O turismo de ópera existe já há muitos anos, né? Portanto, há soluções para o problema financeiro. Não é? Mas a mim, portanto, faz-me impressão não ver atividade criativa nesse âmbito. Mas mais do que isso, o que me entristece, eu detesto o desperdício. E o desperdício de qualidades humanas, então, fere-me imenso. E faz-me imensa pena ver um jovem de 20 anos, ou de 25, ou de 30, a ter uma voz extraordinária, a fazer um esforço enorme para cantar bem, para representar bem, e depois não ter onde. E acaba por ter uma profissão ao lado para se sustentar. E acaba por nunca se apresentar num grande teatro quando tinha todas as condições para isso. É muito difícil, né, o jovem furar essa barreira de ser contratado por uma grande casa, de ser contratado para uma ópera. Acho que é muito difícil. Aí eu me pergunto, onde estão os concursos de canto que sumiram? Os concursos de canto lírico, que o prêmio poderia muito bem ser participar de uma ópera. Não precisa ser só prêmio em dinheiro, né? Se não temos dinheiro para fazer grandes prêmios, então que o prêmio, a premiação seja ser convidados para fazer uma produção, né? E não existe, eu não vejo, assim, são poucos concursos hoje em dia que existem de canto. No Brasil mesmo já tiveram muito mais. Hoje em dia a gente conta no dedo quais são os concursos. Como é que o jovem vai estudar canto, como você falou, se ele vai para o exterior para poder voltar, quem dá a bolsa de estudos para eles? Eles têm que ter bolsa de estudos para sair, né? A China investiu bilhões. Eu estava nos Estados Unidos e a minha universidade era cheia de chinês. Por quê? Porque eles dão bolsa de estudos para os cantores. Hoje em dia eles têm o maior teatro de ópera do mundo e vozes incríveis, incríveis. Eles estão dominando a ópera. Por quê? Porque o governo deu bolsa de estudos para eles irem estudar fora e voltar, né? Estudar fora e ficar, estudar fora e voltar. Então, precisam de concurso de canto, precisa de bolsa de estudos para os jovens. Ana Esther foi com uma bolsa de estudos, eu fui com uma bolsa de estudos. Nós tivemos essa sorte, essa honra, né? Claro. Mas voltamos para os nossos países e estamos contribuindo. Então, tem que ter esse incentivo. Você não acha, Esther? Claro que sim, quer dizer, quando eu fiz há 30 anos, há 30 e tal anos, eu contava pelos dedos as pessoas que tinham feito, que tinham ido. E agora
agora, sabes, não só de canto, mas instrumentistas, músicos portugueses, nos lugares principais das orquestras de topo da Europa, quer dizer, que eu saiba, obviamente também por aí fora no mundo, mas a minha geração foi importantíssimo esta aventura, este espírito de aventura, mas com os apoios, obviamente. Mas eu acredito acredito não, sinto mesmo, é que não há, temos que nos adaptar, ser criativos também, renovar, porque eu acho que o ser humano continua a precisar de ser nutrido nas artes. Todas as artes que sejam dirigidas nesse sentido, não é? De nutrir a alma, a sensibilidade, não sejamos pessimistas, vai haver, porque a necessidade faz isto, mas nós temos que nos moldar e ir à procura, não ficar estagnados, e isto é criatividade também, nos encenadores, os próprios cantores, já que tempos que não podem ser só boas vozes, nem caras lindas, têm que ser bons atores, têm que ser físicos, têm que fazer coisas difíceis, radicais no palco, têm que ser eles próprios também criadores, no sentido de ter a sua própria visão e proposta do que é aquele personagem naquela cena, percebem? Também já se passou um pouco a altura em que o cantor recebia só do maestro e recebia também só do encenador. Não, o cantor também tem coisas a dizer, também tem que criar o seu personagem. Ainda há outro aspecto que penso que aqui não abordámos, mas a que eu dou muito valor. Tem que se ter a noção de que os próprios cantores, e quem diz os cantores são os instrumentistas que os acompanham, etc., são veículos importantes para a sociedade. E quando estou a imaginar algumas coisas que até temos feito, de pequeninos espetáculos que se fazem em centros de dia, em unidades de cuidados continuados, em lares para idosos, esta é uma ação solidária e social muito importante que os cantores e os respectivos acompanhantes podem desenvolver, que os valoriza e que é importante para a sociedade onde estão. Portanto, os cantores não são só pessoas que estão a cantar num palco, num teatro em que é necessário pagar para se verem, se ouvirem. Podem ser um veículo de cultura e um veículo de entretenimento para grupos etários que deles necessitam. E este é um. E é um cada vez mais importante nas nossas sociedades atuais. E o outro, aquele que me referi há pouco, do ensino, digamos assim, dos jovens, é um contributo para o ensino que podem fazer, se fizerem pequenos programas em articulação com escolas. Portanto, há aqui uma função social diferente do próprio cantor e dos instrumentistas que o acompanham. E posso dizer, passe o anúncio da situação, mas não resisto por outras razões a dizê-lo. Como a Ana Esther sabe, nós vamos fazer em novembro um espetáculo solidário a favor de uma Associação Nacional de Fibrose Quística. Pronto, é um espetáculo solidário e que envolve não só cantores da Opera Wave, mas também o coro e a orquestra das Faculdades de Medicina de Lisboa que estão neste concerto. Portanto, isto é uma fusão de uma quantidade de contributos em que estão alunos de medicina, médicos recém-formados, mas que não deixaram de aprender a tocar determinados instrumentos e ligam-se a cantores para fazer um espetáculo que é de solidariedade. Portanto, isto demonstra a variedade de ações que podem existir à volta de tudo isto. Fernando, foi muito interessante você falar sobre isso, que eu estava pensando se eu deveria ou não falar, mas agora eu vou falar, porque você já introduziu o assunto, exatamente desse papel social da ópera, né? Que a gente, nós, diretores do Festival de Ópera, nos questionamos muito isso, e esse ano, especificamente, nós começamos um projeto chamado Sons de Liberdade. Foi um projeto que a Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado,
juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciária, fez, em que nós levamos, através do Festival de Ópera, nós demos oficinas nas penitenciárias. Uma era um centro de reforma feminino e o outro era presidiário, eram os presidiários masculinos, né? A penitenciária masculina. Nós levamos para o centro de reforma feminina uma oficina de costura, de alta costura, né? Da costura para a ópera, do figurino, porque eles já tinham um curso de costura, de corte e costura lá. Então, nós pegamos umas 10 pessoas que já eram costureiras e eles fizeram os figurinos de uma ópera. E nós pegamos a outra penitenciária, que era dos homens, que tinham um curso de marcenaria, e eles eles executaram a cenografia da ópera. E nós fizemos essa ópera com os nossos alunos de formação, que nós temos um curso de formação em ópera. E levamos na apresentação, nós fizemos uma apresentação para os detentos, e nós levamos eles para lá para o teatro. Eles nunca tinham entrado, nem sonhado em entrar no teatro, e nós levamos os policiais também, os agentes policiais, e as famílias deles. E foi uma coisa mais emocionante, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Eles choravam, as moças que fizeram o figurino, quando elas viram o figurino no palco, elas choravam, assim, lágrimas derramando. E no final, quando nós aplaudimos elas e eles que tinham feito. E eles se levantaram para receber os aplausos. Então, imagina, você sai de uma penitenciária para ser reconhecido num palco, para ser reconhecido o seu trabalho. Então, acho que essas ações que você falou, e ações como essas, são muito importantes também para envolver toda uma sociedade para a ópera. Eu acho que são ações sociais da ópera que a gente, às vezes, esquece de executar. Ana Esther estava aqui em Belém cantando, né, na nossa ópera, na ópera que eu dirigi, o Amal, e nós fizemos uma apresentação didática para as crianças, não foi? E foi a coisa mais emocionante, foi até mais emocionante do que a Resta da Noite, não foi, Esther? Você lembra? Foi muito emocionante, porque as crianças respondem imediatamente, é uma sinceridade muito grande. Então, fica muito mais emocionante fazer para públicos assim. Gena, que tipo de apoios é que vocês têm para essa atividade? Porque há um projeto cá em Portugal, que é a Ópera nas Prisões, que é um projeto financiado, lá está, é preciso dinheiro para fazer essas coisas. Eu pergunto que tipo de apoios é que têm? Na verdade, é do Estado, porque o nosso governador hoje, a política dele é de fazer uma política voltada para eliminar, digamos assim, minimizar a violência no Estado, né? Então, ele tem o que ele chama de territórios pela paz, ter paz. E, dentro dessa política dele, ele está também ampliando para as penitenciárias. Então, essa foi uma política de governo mesmo, do Estado do Pará. Gena, eu não posso deixar de mencionar e pedir que fales um bocadinho sobre este período especial, estranho, da pandemia, e queria saber como é que aí desse lado do Atlântico tu conseguiste gerir esse período. As atividades ficaram completamente paradas, no Teatro da Paz, o que é que aconteceu? Na verdade, nós estávamos prestes a fazer, inclusive, o Tabarro, né? que seria em abril do ano passado, quando veio a pandemia. Mas, enfim, não deu para fazer ano passado, por causa da pandemia, mas também nós não resolvemos aqui no Teatro da Paz não parar, porque, como Esther mencionou antes, o mundo estava precisando de fazer alguma coisa com arte, né? O mundo estava precisando fazer atividades, senão todo mundo ia enlouquecer, né? Então, nós desenvolvemos um programa que foi, de certa forma, até um assistencialismo também, porque os cantores e os técnicos foram, sem dúvida, os mais afetados, os artistas, né? Os artistas e os técnicos foram os mais afetados pela pandemia. Então, nós tínhamos cantores e técnicos que estavam literalmente passando fome, né? Eles não tinham trabalho nenhum, eles vivem de fazer
espetáculos e ganhar pelos seus espetáculos. Eles são todos freelancers, né? Então, nós fizemos, em vez de nós fazermos a ópera que a gente ia fazer, nós destinamos o dinheiro da ópera para fazer um curso de formação. Nós já tínhamos feito um curso de formação e nós demos continuidade. Começamos em 2019 com 20 alunos de canto. Em 2020, nós ampliamos para 80 bolsas de estudos. Eles tiveram 80 bolsas de estudos, 40 para técnicos e 40 para cantores. E nós fizemos oficinas virtuais, pegamos grandes profissionais da ópera, grandes figurinistas, grandes cenógrafos, assim, nacionalmente e internacionalmente conhecidos, para dar cursos para os nossos técnicos, para os nossos cantores. Então, nós ficamos o ano inteiro em atividade. E, enquanto isso, nós fizemos com o curso de formação, nós preparamos 2 óperas. Uma nós pudemos apresentar no final do ano, que era o Telefone, do Menotti, e a outra nós apresentamos esse ano, que foi exatamente a que nós usamos para fazer os Sons de Liberdade, que é o Diabraise, né? Uma ópera pequena, de 45 minutos, que os alunos já tinham estudado, os técnicos já tinham estudado, e nós envolvemos depois os agentes penitenciários, os penitenciários, na verdade, né? Para fazer essa ópera. Então, nós ficamos todo o tempo do ano passado, nós ficamos fazendo cursos, dando oficinas, fazendo várias atividades virtuais, todas virtuais, né? E fizemos um palco virtual do Teatro da Paz, porque aí nós fazemos gravações dentro do teatro para colocar no nosso palco virtual. Então, ficou em plena atividade o teatro, com todo o cuidado, né, que deveria ter, todos os protocolos que deveriam ter, mas nós não paramos. Foi um dos poucos teatros no Brasil que não parou. Aliás, foi o único festival de ópera que não parou. Nós não paramos no ano passado. E pudemos dar bolsa de estudo para 40 técnicos e 40 cantores que viveram o ano inteiro com essas bolsas de estudo. A pandemia foi um período, com todos os enormíssimos defeitos que teve, que foi um período que permitiu refletir sobre muita coisa. Tenho pena que se não extraia das experiências da pandemia, muitas vezes aquilo que se devia extrair. Foi um tempo de reflexão sobre algo que estava a mudar, e tinha-se obrigação, e tem-se obrigação, e agora rever um pouco o que se passou e tirar daí ilações para o futuro, porque o futuro não vai ser igual ao passado, não é? Mas não vejo ainda, em muitas áreas, o aproveitamento dessa reflexão. Mas esperemos que surja. Então, podemos concluir que a ópera tem futuro? Certamente que sim. Com certeza, com certeza. De vez em quando tentam todo mundo vem com essa teoria de que a ópera está acabando, e ela já está aí há mais de 400 anos e nunca acaba, né? Então, eu acho que é uma questão de nós nos reformularmos, não a ópera, né? Sim. É isso mesmo. Não sei se gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Foi uma conversa muito, muito interessante e muito produtiva, mas estejam à vontade, antes das despedidas, para acrescentarem o que acharem que pode ser útil para esta reflexão. Sim, queria só dizer que estes encontros são muito, muito importantes, porque podemos partilhar as nossas preocupações e os nossos sentidos, não é? E perceber que não estamos sozinhos, e é de falar de comunicar e discutir os temas, que podemos ter outras ideias e estabelecer parcerias e ser criativos, É necessário mesmo falar sobre as coisas, Eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo convite, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, pessoas que são amantes da ópera, como eu sou, que totalmente dedicada e voltada à ópera. Já conhecia a Ana Esther, que é também muito, muito apaixonada pela ópera. Eu vejo que vocês dois também são. Então, foi um prazer enorme participar dessa conversa, e espero que, sim, a ópera continue se renovando, né? Continue se reinventando, para que a gente nunca deixe de ter esse espetáculo maravilhoso, né?
multidisciplinar, como disse Fernando. Enfim, eu acho que a atividade de equipe maior que existe dentro da música é a ópera, sem dúvida. Então, eu acho que isso também é um aprendizado muito grande para se trabalhar em equipe, né? Então, que viva a ópera. Viva! A ópera. Obrigado. Eu dou a palavra ao Fernando para fechar, na sua qualidade de presidente da Opera Wave, agradecendo desde já a todos. Fernando, Obrigada, faz favor. Anabela. Obrigada, Agradeço. Anabela. Naturalmente que eu quero agradecer também, quer à Gena Vieira, quer à Ana Esther, e ao apoio da Anabela, a realização deste Artisticamente Falando, que penso que é mais um contributo, mais uma conversa para gerar ideias, para gerar hipóteses de trabalho e que poderão ser muito úteis no futuro e que espero que realmente tenham o sucesso e os contributos que nós queremos que tenham. É que alguma coisa se passe no sentido de manter a ópera viva e cada vez mais viva, porque realmente é uma arte performativa que envolve muita gente e que pode ter de facto uma influência muito grande em muitas áreas. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigada.